Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. A criação e a lenda dos adoradores do Sol. No começo do mundo, o mundo era cheio de água, era chamado Nu, e era a morada do grande Pai. Ele era nu, porque ele era profundo, e ele criou o Deus Sol, quem disse, abre aspas, eu sou o que pera no amanhecer, ao meio-dia, e tu no entardecer. Fecha aspas. O Deus do brilho apareceu pela primeira vez como um ovo brilhante que flutuou sobre o leito da água, e os espíritos das profundezas, que eram os pais e as mães, estavam com ele e eram companheiros de Nu. Agora Ra já era maior do que Nu de quem ele surgiu. Ele era o pai divino e legislador dos deuses. Os primeiros a quem ele criou por seu desejo foram Shu, o deus do vento, e sua companheira Tefnut, que tinha cabeça de leoa e era chamada de cuspidora, porque ela mandava a chuva. Na época posterior, essas duas divindades brilhavam como estrelas em meio às constelações do céu, e eram chamadas de gêmeos. Então vieram a existir Seb, o deus da terra, e Nut, a deusa do firmamento, que se tornaram os pais de Osíris e sua esposa Ísis, assim como Sete e sua companheira Nectis. Ra falou no início da criação e ordenou que a terra e os céus surgissem a partir da água. No brilho de sua majestade eles apareceram, e Shu, o levantador, ergueu Nut no alto. Ela formou a abóbada, que é arqueada sobre Seb, o deus da terra, que jaz prostrado abaixo dela, de onde, no horizonte oriental, ela está posicionada na ponta dos pés, para onde, no horizonte ocidental, curvando-se com extremidades estendidas, ela repousa sobre as pontas dos dedos. Na escuridão são vistas as estrelas, que cintilam sobre seu corpo e sobre seus grandes membros incansáveis. Quando Ra, de acordo com seu desejo, proferia pensamentos profundos de sua mente, aquilo que ele nomeou vinha à existência. Quando ele olhou para o espaço, o que foi desejado ser visto, logo apareceu diante dele. Ele criou todas as coisas que se movem nas águas e na terra seca. A humanidade nasceu de seu olho, e Ra, o Criador, que era o governante dos deuses, tornou-se o primeiro rei na terra. Ele andou entre os homens. Ele tomou forma como a deles, e para ele os séculos foram como anos. Ra tinha muitos nomes que não eram conhecidos a deuses ou homens, e ele tinha um nome secreto que deu a ele seu poder divino. A deusa Ísis, que vivia no mundo como uma mulher, estava cansada dos costumes da humanidade. Ela preferia estar entre os poderosos deuses. Ela era uma feiticeira e desejava muito ter poder igual a Ra, nos céus e na terra. Em seu coração, portanto, ela ansiava por saber o nome secreto do deus governante, que estava oculto em seu seio e nunca foi revelado na fala. A cada dia Ra caminhava, e os deuses que faziam parte de sua comitiva o seguiam, sentavam-se em seu trono e proferiam decretos. Ele tinha envelhecido e, enquanto falava, um líquido gotejava de sua boca e caía no chão. Ísis o seguiu, e quando ela encontrou sua saliva, ela assou com a terra sobre a qual estava na forma de uma lança, ela moldou a substância, que se tornou uma serpente venenosa. Ela a levantou, e a lançou. A serpente ficou no caminho que Ra costumava percorrer quando subia e descia em seu reino, examinando aquilo que havia sido feito. A serpente sagrada que Ísis criou, era invisível entre deuses e homens. Logo depois chegou um dia em que Ra, o deus idoso, percorreu o caminho, seguido por seus companheiros. Ele se aproximou da serpente que o esperava, e a serpente o picou. O veneno ardente entrou em seu corpo, e Ra foi atingido por uma grande dor. Um grito alto e poderoso rompeu de seus lábios e foi ouvido no mais ínfimo céu. Então falaram os deuses que estavam com ele, dizendo, o que aconteceu a ti? Ra não respondeu. Ele se sacudia, todo o seu corpo tremia e seus dentes batiam, pois o veneno transbordou em sua carne, como faz o Nilo quando inunda a terra do Egito. Mas finalmente ele voltou a si e subjugou os medos do seu coração. Ele falou, e suas palavras foram, abre aspas, reúnam-se sobre mim, vocês que são meus filhos, para que eu possa tornar conhecida a coisa dolorosa que me caiu. Eu estou ferido com grande dor por algo que eu não sei, por algo que eu não posso ver. Sobre isso eu tenho conhecimento em meu coração, porque não me prejudiquei pela minha própria mão. Estou sem energia para saber quem me feriu. Nunca antes tal tristeza e dor foram minhas. Fecha aspas. Ele falou mais, dizendo, abre aspas, eu sou um Deus e filho de um Deus. Eu sou o poderoso, filho do poderoso.
Meu pai concebeu meu nome secreto que me dá poder, e ele o escondeu em meu coração para que nenhum mago pudesse conhecê-lo, e, sabendo isso, receba poder para jogar o mal contra mim. Enquanto eu saía para contemplar o mundo que eu criara, uma coisa maligna me mordeu. Isto não é fogo, mas queima na minha carne. Isto não é água, mas é frio para meu corpo e meus membros tremem. Me ouçam agora. Meu comando é que todos os meus filhos sejam trazidos para perto de mim para que eles possam pronunciar palavras de poder que serão sentidas na terra e nos céus. Fecha aspas. Todos os filhos de Ra foram trazidos a ele conforme seu desejo. Isis, a feiticeira, veio no meio deles, e todos sofreram muito, exceto ela. Ela proferiu palavras poderosas, pois podia proferir encantamentos para subjugar a dor e dar vida àquilo que estava morto. Então Isis falou com Ra, dizendo: O que o Senhor tem, Santo Pai? Foste mordido por uma serpente, uma das criaturas que criaste. Vou tecer feitiços. Devo frustrar seu inimigo com magia. Eu devo oprimir a serpente totalmente no brilho da tua glória. Ele respondeu Isis, dizendo: Abre aspas. Uma coisa maligna me mordeu. Não é fogo, mas queima na minha carne. Não é água, mas é frio para meu corpo e meus membros tremem. Meus olhos também se escurecem. Gotas de suor caem do meu rosto. Fecha aspas. Isis falou ao Pai Divino e disse que ele deveria revelar o seu nome secreto para ela, pois ela poderia libertá-lo da dor e da angústia pelo poder de seu nome. Ra ouviu na tristeza. Então ele disse: Abre aspas. Eu criei os céus e a terra. Veja. Eu mesmo emoldurei a terra, e as montanhas são obra de minhas mãos. Eu fiz o mar, e faço com que um Nilo inunde a terra do Egito. Eu sou o grande pai dos deuses e deusas. Eu dei vida a eles. Criei todos os seres vivos que se movem sobre a terra seca e nas profundidades do mar. Quando eu abro meus olhos à luz, quando eu os fecho à escuridão densa. Meu nome secreto não é conhecido pelos deuses. Eu sou o que pera ao amanhecer, Ra ao meio-dia, e tu ao entardecer. Fecha aspas. Assim falou o Divino Pai, mas por mais poderosas e mágicas que fossem suas palavras, elas não lhe trouxeram alívio. O veneno ainda queimava em sua carne e seu corpo tremia. Ele parecia pronto para morrer. Isis, a feiticeira, o ouviu, mas não havia tristeza em seu coração. Ela desejou, acima de todas as outras coisas, ter o poder de Ra, e ele precisava ter revelado a ela seu nome sagrado que no concebeu e pronunciou no início. Então ela saltou para Ra, dizendo: Abre aspas. Pai Divino, tu ainda não me falou o teu nome de poder. Se tu me revelares, terei força para te curar. Fecha aspas. Algo mais quente do que o fogo queimou o veneno no coração de Ra, como chamas furiosas. Isso consumiu sua vida, e ele sofreu uma agonia feroz. Isis esperou, e por fim o grande pai falou em majestade e disse: Abre aspas. É da minha vontade que Isis receba meu nome secreto, e que isso saia do meu coração e entre nos seus ouvidos. Fecha aspas. Quando ele falou assim, Ra desapareceu diante dos olhos dos deuses. O sol ficou vazio, e havia trevas espessas. Isis esperou, e quando o nome secreto do pai estava prestes a sair do seu coração e passar para ela própria, ela disse para Horus, o filho dela, o seguinte: Abre aspas. Agora obrigamos o Deus governante, por um feitiço poderoso, a ceder também seus olhos, que são o sol e a lua. Fecha aspas. Isis então recebeu em seu coração o nome secreto de Ra e disse: Abre aspas. Saia, ó veneno de Ra. Venha de seu coração e da sua carne, flua para fora, brilhando em sua boca. Eu conjurei um feitiço. Eu venci a serpente e fiz com que o veneno fosse cuspido ao chão por meio do nome secreto do Pai Divino que foi dado para mim. Agora, que Ra viva, porque o veneno pereceu. Fecha aspas. Então o Deus foi curado. O veneno saiu de seu corpo e não estava mais com dor de cabeça nem qualquer tristeza. À medida que Ra envelhecia governando os homens, haviam aqueles que falavam desdenhosamente dizendo: Abre aspas. Envelhecido, de fato, é o rei Ra. Agora seus ossos são prateados e a sua carne tem virado ouro, embora o seu cabelo esteja escuro. Fecha aspas. Então Ra veio a conhecer as palavras más que eram faladas contra ele, e havia raiva em seu coração, porque haviam rebeldes provérbios sobre os lábios dos homens e porque eles buscavam o arrasar. Ele falou então aos seus seguidores divinos, e disse: Abre aspas. Traga diante de mim o deus Shu e a deusa Tefnut, o deus Seb e sua consorte Nut, e os pais e mães que estavam comigo no início quando eu estava em Nu. Traga-no antes de mim também.
Deixe todos eles virem aqui em segredo, então os homens não os verão, sendo assim surpreendidos. Deixem todos os deuses se reunirem no grande templo em Heliópolis. Fecha aspas. Os deuses se reuniram como Ra desejava, e todos eles fizeram reverência diante dele. Eles então disseram: abre aspas. Fale aquilo que você deseja e nos iremos ouvir. Fecha aspas. Ele se dirigiu aos deuses, dizendo: abre aspas. Nu, tu é o mais velho Deus, de quem eu vim a existir, e vós, deuses ancestrais, ouçam e saibam agora as palavras rebeldes ditas contra mim pela humanidade, a qual eu mesmo fiz. Vejam. Eles pretendem até mesmo me arrasar. É meu desejo que vocês me instruam no que fazer sobre isso. Considerem bem sobre vocês mesmos e me guiem com sabedoria. Eu tenho hesitado em punir a humanidade até que eu ouça das suas próprias bocas o que fazer em relação a eles. Eu desejo dentro do meu coração destruir totalmente isso que eu criei. Tudo se tornará água através de uma grande inundação, assim como foi no começo, e eu sozinho permanecerei, sem ninguém mais ao meu lado, exceto Osíris e o seu filho Horus. Eu me tornarei uma pequena serpente invisível para os deuses. Para Osíris será dado poder para reinar sobre os mortos, e Horus será exaltado no trono que está colocado sobre a ilha de chamas de fogo. Fecha aspas. Então falou Nu, o deus das águas primitivas. Ele disse: abre aspas. Ouça-me agora, meu filho, você quem é mais poderoso do que eu, apesar de eu ter te dado a vida. Firme é o teu trono, grande é o medo de ti entre os homens. Deixe seus olhos irem contra aqueles que são rebeldes dentro do reino. Fecha aspas. Ra disse: abre aspas. Agora os homens procuram escapar entre as colinas. Eles tremem por causa das palavras que eles mesmos proferiram. Fecha aspas. Os deuses falaram juntos, dizendo: abre aspas. Deixe teu olho ir contra aqueles que são rebeldes no reino e deixe-os destruir totalmente. Quando isto vir descer do céu como ator, nenhum olho humano poderá ser levantado contra ele. Fecha aspas. Ra ouviu, e, de acordo com sua vontade, seu olho saiu como ator contra a humanidade entre as montanhas, e eles foram rapidamente mortos. A deusa regozijou-se no seu trabalho e pairava sobre a terra, de modo que por muitas noites ela estava coberta de sangue. Então Ra arrependeu-se, sua raiva feroz passou, e ele procurou salvar o resto da humanidade. Ele enviou mensageiros, que correram mais rápido que o vento tempestuoso, até a Elefantina, para que eles pudessem obter rapidamente frutos de virtude. Esses eles trouxeram de volta e eles foram infundidos e embebidos com cevada em vasos cheios com o sangue da humanidade. A cerveja também foi feita, e 7.000 potes estavam cheios dele. O dia amanheceu e Ator subiu para matar a humanidade. Ra examinou os potes e disse: abre aspas. Agora devo dar proteção aos homens. É minha vontade que Ator não possa mais matá-los. Fecha aspas. Então Deus deu ordem para que os jarros fossem carregados para o lugar onde a deusa vingativa descansava durante a noite após aquele dia da matança. Os potes foram esvaziados como era seu desejo, e a terra foi coberta com a inundação. Quando Ator acordou, seu coração ficou feliz. Ela desceu e viu seu lindo rosto refletido na inundação. Então começou a beber avidamente, e ela ficou bêbada, de modo que ia e voltava, mas não dava atenção à humanidade. Ra falou com ela, dizendo: abre aspas. Minha linda deusa, retorne para mim em paz. Fecha aspas. Ator voltou, e o pai divino disse: abre aspas. De agora em diante serão lindas servas, tuas sacerdotisas, que elas preparem para ti em potes, de acordo com seu número, goles de doçura, e estes serão dados como ofertas a ti no primeiro festival de cada novo ano. Fecha aspas. Então veio aquele dia, quando o rio Nilo encheu, cobrindo a terra do Egito, ofertas de cerveja foram feitas a Ator. Homens e mulheres tomaram parte nos goles de doçura do festival e ficaram bêbados como a deusa. Agora, quando Ator tinha retornado a Ra, ele falou com ela com cansaço, dizendo: abre aspas. Uma dor de fogo me atormenta, não posso dizer de onde vem. Eu ainda estou vivo, mas estou cansado de coração e desejo não mais habitar entre os homens. Eu não os destruí, embora tivesse poder para fazer isso. Fecha aspas. Os deuses que seguiram Ra disseram: abre aspas. Não se sinta cansado. O poder é seu de acordo com seu desejo. Fecha aspas. Ra respondeu a eles, dizendo: abre aspas. Meus membros estão realmente cansados e falham. Não irei mais sozinho, nem devo esperar até que eu seja atingido novamente pela dor.
A ajuda será dada a mim de acordo com o meu desejo. Fecha aspas. Então a maior autoridade dos deuses, chamada de Nu, de quem Ra era filho, ordenou que Shu, o deus da atmosfera, e Nut, a deusa dos céus, dessem ajuda para Ra em sua aflição. E Nu ordenou Shu, o deus da atmosfera, e Nut, deusa dos céus, para dar ajuda a Ra em sua aflição. Nut assumiu a forma de uma vaca celestial, e Shu ergueu Ra em suas costas. Então trevas vieram. Homens saíram de seus esconderijos em grande medo, e quando eles viram Ra indo embora, eles se entristeceram por causa das palavras rebeldes que foram proferidas contra sua majestade. Eles clamaram a Ra, ferindo de morte aqueles de seus inimigos que permaneceram. Mas Ra foi carregado pela escuridão, e os homens o seguiram até que ele apareceu novamente e lançou luz sobre a terra. Então os seus fiéis súditos se armaram e eles atacaram os inimigos do Deus Sol, os massacrando em batalha. Ra viu o que seus seguidores entre os homens tinham feito, e ele ficou muito satisfeito. Ele falou para eles dizendo, abre aspas, agora o seu pecado foi perdoado. Holocausto expia holocausto, esse é o sacrifício e esse é o significado dele. Fecha aspas. Quando Ra sim aceitou a expiação pelo pecado dos homens, por meio do sacrifício dos seus inimigos, quem desejavam acabar com ele. Ele disse para a deusa Nut, dizendo, abre aspas, de agora em diante, minha morada será nos céus, não mais eu irei reinar sobre a terra. Fecha aspas. Então aconteceu de acordo com sua divina vontade, o grande Deus seguiu seu caminho para seu reino que está acima, e então ordenou. Ele falou e chamou à existência o campo de Alu, e ali foi feito para uma multidão de seres que são vistos nos céus, até mesmo as estrelas, e aqueles que nasceram de Nu. Em milhões eles vêm para adorar e glorificar Ra. Para Shu, o deus da atmosfera, foi dado os seres que brilham em trevas espessas. Shu levantou os seus braços, levantando acima de sua cabeça a vaca celestial e todos os milhões de estrelas. Então Ra falou ao deus da terra, que é chamado Seb, e disse, abre aspas, muitos répteis terríveis habitam em ti. É minha vontade agora que eles possam ter pavor de mim tanto quanto é meu pavor deles. Tu deves descobrir porque eles são movidos com inimizade contra mim. Quando tu fizeres isso, tu deverás ir até Nu, meu pai, e pedir-lhe para ter conhecimento de todos os répteis nas profundezas e na terra seca. Que seja dado a conhecer a cada um que meus raios cairão sobre eles. Por palavras mágicas, eles podem ser superados. Eu revelarei os encantos pelos quais as crianças dos homens podem frustrar todos os répteis, e Osíris, teu filho, deve favorecer os mágicos que protegem a humanidade contra elas. Fecha aspas. Ele falou novamente e invocou o deus Tot, que veio a existir por meio de sua palavra. E disse, abre aspas, para ti, ó Tot, farei uma resplandecente morada nas profundezas do submundo, que é Duat. Registrarás os pecados dos homens, e os nomes daqueles que são meus inimigos. No Duat você deverá amarrá-los. Você será um morador temporário nesse lugar, você será meu representante. Eu agora te entrego mensageiros. Fecha aspas. Então veio a existir pelo seu poder, o Ibis, o mensageiro de Tot. Ra falou de novo dizendo, abre aspas, tua beleza será cabana através da escuridão, tu juntarás a noite com o dia. Fecha aspas. Então veio a existir a lua de Tot, e Ra disse, abre aspas, todas as criaturas vivas devem glorificar e adorar-te como um Deus sábio. Fecha aspas. Quando toda a terra está escura, o barco do sol de Ra passa através das divisões de 12 horas da noite em Duat. Ao entardecer, quando o deus é Tum, ele está velho e muito frágil. As invocações dos 75 são entoadas para dar a ele o poder de vencer os demônios das trevas que são seus inimigos. Ele então entra no portão oeste, através do qual as almas dos mortos passam para serem julgadas diante de Osíris. Na frente dele vai o deus Chacal, Anubis, pois ele é o abridor dos caminhos. Ra tem um cetro em uma mão, na outra ele carrega o Anki, que é o símbolo da vida. Quando o barco do sol entra no rio Urnis do submundo, os companheiros de Ra estão com ele. A sentinela está lá, o atacante e o timoneiro estão no leme, e no barco também estão aquelas divindades que recebem poder, por proferir encantamentos mágicos, para vencer os demônios do mal. A escuridão sombria da primeira divisão da hora é espalhada pelo brilho de Ra. Ao lado do barco, juntam-se os tons claros dos recém-mortos, mas nenhum deles pode entrar sem conhecimento da fórmula mágica, que poucos de fato têm. No final da primeira hora existe um muro alto e forte, e um portão é aberto por encantamentos para que o barco de Ra possa passar.
Então, de divisão em divisão, durante toda a noite perigosa, o Deus do Sol prossegue, e o número de demônios que devem ser frustrados por magia e iluminação feroz aumenta à medida que ele avança. Apep, a grande serpente da noite, sempre busca vencer Ra e devorá-lo. A divisão da quinta hora é o domínio do temido Sokar, o deus do submundo, com 3 cabeças humanas, um corpo de serpente e asas poderosas entre as quais aparece sua forma de falcão. Sua morada é um lugar escuro e secreto, guardado por ferozes esfinges. Perto dele está o Poço do Afogamento, vigiado por 5 deuses com corpos como de homens e cabeças de animais. Estranhas e misteriosas formas flutuam ao longo da noite, e no poço há gêmeos em tortura, suas cabeças estão em chamas eternas. Na divisão da 7ª hora está Osíris, divino juiz dos mortos. Serpentes ardentes, que possuem muitas cabeças, obedecem à sua vontade. Os pés andam e algumas mãos carregam facas afiadas para cortar em pedaços as almas dos malignos. Quem Osíris julga para ser digno, ele favorece e este deve viver no mundo inferior. Quem ele acha que está cheio de pecado, ele rejeita, e sobre estes caem as serpentes, empurrando-os para longe, enquanto emitem gritos altos e agudos de dor e agonia, para serem torturados e devorados. E ali os malignos perecem totalmente. Nesta divisão de perigo, a sombria serpente da noite Apep ataca o barco do Sol, enrolando seu grande corpo em volta do compartimento de Ra com feroz intenção de devorá-lo. Mas os aliados do deus fazem contenda contra a serpente. Eles o apunhalam com facas até que seja vencido. Ísis profere um poderoso encantamento que fazem com que o barco do Sol navegue sem ser detido. Na 8ª divisão estão as serpentes, que cuspem fogo para iluminar a escuridão, e na 10ª estão ferozes répteis aquáticos e peixes vorazes. O deus Horus queima grandes faróis na divisão da 11ª hora, chamas vermelhas e chamas de ouro brilham em beleza. Os inimigos de Ra são então consumidos pelas chamas de Horus. O deus do Sol renasce na 12ª hora. Ele entra na cauda da poderosa serpente, que é nomeada de vida divina, e emite sons com sua boca na forma de Khepera, que é um besouro. Aqueles que são deuses também renascem. A última porta de todas é guardada por Ísis, esposa de Osíris, e por Neptis, esposa de Set, na forma de serpentes. Elas entram no barco do Sol com Ra. Agora Urnis, o rio do Duat, flui para o primitivo oceano em que é a morada de Nu. E como Ra era levantado fora das profundezas no início, então ele é levantado por Nu ao amanhecer. Ele é então recebido por Nut, deusa dos céus. Ele é nascido de Nut e cresce em majestade, ascendendo ao meio-dia. As almas dos mortos fazem altas lamentações quando o deus Sol parte para fora das trevas do Duat.